Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu ocupo essa tribuna na tarde de hoje para poder falar de um assunto sobre o qual eu tenho me debruçado durante os últimos 3 anos, na condição de relator, que é a PEC 110 do Senado Federal, cujo primeiro signatário é o ex-presidente, nosso colega senador Davi Alcolumbre. E eu quero, desde já, senador Rodrigo Pacheco, registrar para todos os nossos colegas a sua participação nesse movimento, que foi um movimento coletivo e que conseguimos chegar até aqui. Quero registrar que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi um grande defensor, apoiador, uma imensa retaguarda que eu tive como relator para poder a gente, legitimado pelo Senado Federal, conversar com todas as forças de produção, todas as forças interessadas nesse difícil assunto que é a reforma tributária. Dito isso, eu quero dizer que esse assunto da reforma tributária da base de consumo, objeto da PEC 110, é um tema absolutamente complexo, mas que o Brasil tenta há quase 30 anos aprovar um novo sistema tributário e não consegue. E eu faço esse pronunciamento com um misto de sentimentos. Alívio é o primeiro deles, pois disponibilizei há pouco na página eletrônica do Senado meu relatório APEC 110. Ao fazê-lo, retiro dos meus ombros e compartilho com os ombros de vossas excelências também essa responsabilidade. Responsabilidade de promovermos uma reforma tributária capaz de impulsionar o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Eu queria ter apresentado esse relatório, senhores senadores, no dia 4 de agosto, dia do meu aniversário. Porém, não foi possível. Mas como Deus escreve certo por linhas tortas, ou melhor, nós lemos torto às vezes, Ele fez com que eu apresentasse esse relatório hoje, dia 5 de outubro, no dia em que nossa Constituição Federal completa 33 anos. O segundo sentimento é de apreensão, pois, tendo a convicção de que a reforma tributária do consumo é a mais relevante entrega que o Congresso Nacional pode fazer à sociedade brasileira, desde o advento do Plano Real, receio que velhos argumentos sejam novamente trazidos à baila para impedir sua aprovação. Argumentos como de que o Parlamento é incapaz de deliberar sobre este assunto no ano pré-eleitoral, ou de que, primeiro, faz-se necessária a aprovação da reforma administrativa, para então se pensar numa reforma tributária. Com toda sinceridade, esses argumentos, meus nobres amigos, colegas, não merecem prosperar. Mas o terceiro sentimento, que é o que prevalece sobre os demais, é o de confiança. Sinto-me confiante por saber que o texto apresentado é fruto da maior convergência possível entre os diversos atores envolvidos: União, estados e municípios, setores econômicos, organizações da sociedade civil e tantos outros. Ainda assim, a PEC preserva o objetivo original da reforma tributária de ampliar no Brasil, de implantar no Brasil o modelo do Imposto sobre o Valor Agregado, IVA, já testado e aprovado em mais de 170 países. Vale ressaltar que, pela primeira vez, após 30 anos de debate acerca da reforma dos tributos sobre o consumo, uma proposta tem apoio da União, dos estados e dos municípios. Tanto é que há pouco, no gabinete do presidente do Senado, o presidente do Concefaz, secretários da Fazenda dos Estados, Rafael Fonteles, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziuskorskis, junto com o ministro Paulo Guedes e o secretário da Receita Federal, entregaram suas manifestações públicas de apoio ao presidente Rodrigo Pacheco e a este relator a nossa proposta. Estou confiante, portanto, também por ter a convicção de que a solução encontrada no âmbito da PEC para a definição de regimes diferenciados e favorecidos a determinados tipos de atividades é a mais acertada. Ao delegar a lei complementar
a tarefa de estabelecer tais regimes, a PEC possibilita possibilitou o aprofundamento do diálogo com todos os setores e, consequentemente, a definição de regimes mais coerentes e, eventualmente, mais duradouros do que os previstos no relatório da Comissão Mista da Reforma Tributária, relatada pelo nobre deputado Aguinaldo Ribeiro, que estava aqui há pouco, minhas saudações, deputado Aguinaldo Ribeiro, que tanto também trabalhou por essa matéria. Mas o que me deixa realmente confiante é ter absoluta certeza que o maior beneficiário dessa reforma tributária será o povo brasileiro, em especial os brasileiros mais humildes. Esta é a única razão, senhor presidente Rodrigo Pacheco, pela qual eu, que represento o Maranhão, o estado que tem a maior população pobre do país, não desistir desse desafio, ter a certeza de que a reforma tributária possibilitará aos maranhenses mais humildes pagar menos pela gasolina, pela energia, pelo gás de cozinha, pelo celular, para citar apenas alguns exemplos. Isso, meus nobres colegas, é o que me moveu até aqui, e acredito é o que deve mover cada um dos senhores senadores e senadoras. Eu não vou me esticar mais, senhor presidente. Vou deixar para outras oportunidades falar sobre o conteúdo do nosso relatório. Mas eu posso dizer a vocês que a gente apresentou um trabalho que permite a leitura e a compreensão, porque é viável, simples e justo. É viável porque a gente vive em um país continental com enormes diferenças e eu parti do princípio dos dois grandes desafios que temos, o desafio regionalista e o desafio federalista. Como fazer uma lei para Paraíba e Rio Grande do Sul ao mesmo tempo, Maranhão e Santa Catarina? É muito difícil, são realidades absolutamente distintas. Então nós, ao verificarmos as dificuldades que eram intransponíveis, sobretudo nesse ambiente de belicosidade, de total beligerância que vivemos atualmente no território da política, nós fomos buscar um instrumento capaz de superar essa dificuldade. E como a água não briga com o obstáculo, simplesmente o contorna, nós fizemos assim também. E apresentamos o IVA dual, que é um IVA do governo federal, chamado de CBS, e o IVA do governo estadual e municipal, dos entes subnacionais. Um unifica os impostos federais da base de consumo, PIS, COFINS, e o segundo unifica os impostos ICMS mais ISS. Nós temos o apoio de mais de 95% dos municípios. Claro, tem municípios que estão ainda resistindo a apoiar por causa do ISS. O ISS faturou o ano passado 80 bi, 40% disso em 2 cidades. Óbvio que a gente tem que discutir isso com mais profundidade. Bom, nós estamos desonerando a exportação, o investimento, nós estamos mitigando a regressividade e nós estamos estabelecendo uma transição que é possível. Fizemos a transição do sistema, senador Eduardo Marcelo Castro, de 7 anos, 2 de experiência, de teste e 5 de transição de um sistema para o outro. Nós não podemos dormir com o sistema analógico e acordar com o sistema digital. Óbvio que tem que ter uma transição. Nesses 5 anos após os 2 de teste, está na Constituição, no nosso relatório, que é proibido aumentar a carga tributária. Tem uma trava constitucional. De tal modo que eu posso garantir aos senhores senadores que nós acumulamos esse trabalho, e aqui eu registro o trabalho do deputado Aguinaldo, que é irmão da nossa querida senadora daqui do nosso Senado, da Paraíba, representando a Paraíba, a Daniele, e nós juntos trabalhamos muito nessa questão. Senhor presidente, eu encerro fazendo um apelo, o apelo de que a CCJ possa pautar esse projeto o quanto antes, para que seja concedido o prazo de vistas coletivas necessário e a gente possa deliberar na Comissão de Constituição e Justiça e logo em seguida deliberar no plenário do Senado, coisa que eu espero a gente ainda consiga fazer no mês de outubro. Eram essas, senhor presidente, as minhas palavras e me coloco à disposição dos colegas senadores. Já estou disponibilizando, assim que sair da tribuna, o texto
consolidado no grupo dos senadores. Já mandei para todos os líderes hoje pela manhã e posso garantir a vocês que isso aqui foi fruto de muita política. O combustível da política é a saliva. Eu que não sou advogado, eu que não sou economista, senador Randolph, eu que nunca tratei de matéria tributária, eu assumi isso como um desafio. E o desafio maior aqui foi no campo da política, ouvir todo mundo para poder a gente colocar no papel aquilo que efetivamente possa fazer dessa casa, que é a Casa da Federação, o seu dever de entregar ao país um sistema tributário decente, que possa melhorar o nosso ambiente de negócio e fazer com que se gere mais milhões de empregos nesse país. Eu agradeço a oportunidade, presidente Rodrigo Pacheco. Obrigado, senador Roberto Rocha. Eu gostaria de cumprimentá-lo pela apresentação do parecer da PEC 110, à Comissão de Constituição e Justiça, a quem nesse momento incumbe o dever do processamento da PEC 110 na forma do processo legislativo regular. Mas cumprimento a sua dedicação, o seu esforço, o seu empenho, inclusive, de unir os secretários de Fazenda estaduais, a Confederação Nacional dos Municípios, a Secretaria da Receita Federal e o Ministério da Economia, na presença, inclusive, com a presença do Ministro da Economia, convergindo em torno do parecer de Vossa Excelência. Portanto, é um sinal e uma etapa cumprida importante pelo Senado referente à PEC 110. Minha saudação muito especial a Vossa Excelência.